E aí pessoal, tudo bem? Como vão, meus roedores? Quem aqui gosta de videogame, jogos eletrônicos de computador e assim vai, mas não tem dinheiro para comprar? Eu tenho alguns jogos, eu tenho meu Xbox 360, mas hoje eu vou mostrar uma saída para conhecer essas histórias maravilhosas. Bora lá! Voltando aqui pessoal, hoje a gente vai ver uma saída para quem gosta de boas histórias, gosta de se aventurar, controlar um personagem para sair do estresse, mas não pode. Não pode porque muitas vezes a pessoa gosta de um videogame, gosta de um bom jogo, não tem dinheiro, porque no Brasil realmente é muito caro os impostos em relação a esse tipo de tecnologia, a gente não pode mentir, né? Em média, se tu for comprar o videogame mais atual, sai em média de uns 5 mil reais, o PlayStation 5 e o Xbox Series. O que é muito caro, né, pessoal? E muitas vezes um jovem ou adolescente não pode ter uma mera diversão. Comprar um Xbox ou um PlayStation muitas vezes significa que tu vai estar limitado a pouca coisa porque os jogos em si são caros. Ah, mas às vezes 70 reais não é caro. Não, mas muitas vezes tu não pode gastar. Tu precisa salvar para outra coisa e assim vai. Então o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou apresentar para vocês alguns livros que são baseados em jogos. Isso mesmo, muita gente acha que não tem, mas tem, e eu tenho uma bela coleção aqui. Para começar, vamos falar da minha favorita, né, que é a minha franquia de jogos favorita, é Assassin's Creed. O Assassin's Creed, ele é um jogo, uma história, que basicamente é uma luta entre os Templários, que são pessoal ruim pra caramba que quer controlar a gente, a nossa vontade, e os assassinos que defendem a liberdade. Claro que muitas vezes eles se contradizem e eles são bem mala, ambos os lados, tá? Como eu não pude jogar muitos dos jogos e eu demorei a ter o meu maravilhoso Xbox 360, e aí Xbox, aceito patrocínio, viu? Eu encontrei uma saída. Tem muitos livros. A saga Assassin's Creed, além de jogos, tem HQs, tem livros, pessoas fazem artes em mangás e fica bem tri. E vamos começar, né? Ao total, eu creio que são 3, 6, 9... Eu tenho quase 15, eu acho que 15 livros do Assassin's Creed, mas eu ainda não consegui o último, que é o do Valhalla, que é o último jogo a sair. Mas vamos começar, né? O primeiro é o Assassin's Creed Cruzada Secreta, que conta a história do primeiro jogo. Como assim conta a história do primeiro jogo? Tem aquela parte do Desmond que se passa no futuro e ele entrando na máquina para ver as memórias? Não, aqui é um ponto, pessoal. Os livros do Assassin's Creed se passam somente nos momentos históricos, tá? Por exemplo, as Grandes Cruzadas, Revolução Francesa, a Era de Ouro dos Piratas, assim vai, sabe? E o Assassin's Creed Cruzada Secreta, ele traz uma história que não está no jogo, além do jogo, no caso, né? Porque ele conta o que está no jogo, que o Altair vive, e conta coisas que depois não aparecem, coisas mais pra frente, quando ele morre, quando ele se casa, quando ele conhece o amor da vida dele, e assim vai, tá, pessoal? O primeiro livro, Assassin's Creed Cruzada Secreta. Detalhe, ele foi lançado depois do primeiro livro do Ezio, tá? Que é o que vem a seguir. O primeiro livro do Ezio Auditore, um dos personagens favoritos da grande maioria, mas não eu, desculpe, é o Renascença. E pessoal, esse livro, assim como o jogo, é maravilhoso, né? Todos os livros do Assassin's Creed, eles são maravilhosos. A maioria deles é escrito pelo Oliver Balden. Para quem quiser ver o nomezinho, aqui ó. E olha que capa bonitinha, bonitinha, né? Sempre uma boa qualidade, bonitinha. E aqui eu vou fazer mais um parênteses. Hoje o vídeo vai ser longo, tá, pessoal? Já vou deixar pra vocês, avisado, vai ser longo. Os livros do Assassin's Creed, os livros eu vou dizer de modo geral, mas vamos falar assim, o seguinte, ó. Os jogos do Assassin's Creed sempre vão envolver personagens reais históricos, tá bom? Esse aqui, por exemplo, tem o Leonardo da Vinci, tem a família Borgia e outras famílias italianas lá da Renascença, tem os papas lá, mano. É uma treta bem cabulosa. A Cruzada Secreta tem o Ricardo, Coração de Leão, se eu não me engano esse é o nome dele. Tem os movimentos, né, dos povos sendo
combatendo, né, e coisa, devido a motivos religiosos, os líderes que abusavam e tal, muito triste. Mas vamos continuar, né. O Ezio, ele tem mais 2 livros, um que é o próximo, que é a Irmandade, que foca mais assim pelo que eu percebi, tá, pessoal, posso estar errado. Se alguém souber que eu tô errado, me corrija, não tem problema. Que a gente vê a Irmandade do Assassin's Creed se unindo, crescendo, enfrentando muitos mais problemas, né. A Irmandade, no caso que eu digo, é os assassinos. Oxo, Brilha. Irmandade, também do Ezio Auditore. E o último, esse livro aqui, esse jogo, né, o Revelações, o que é legal nesse, pessoal? A gente é o terceiro jogo que a gente se depararia com o Ezio. Mas a gente também joga com Altair, porque a gente descobre que o Ezio de alguma forma descende do Altair. O que é muito triste. Né? Eu achei incrível. Quer dizer, eu posso estar errado aqui quando eu digo que ele descendeu do Altair. Né? Mas pela lógica do jogo ali, a gente só tem as memórias dos nossos antepassados. E uma dica, não é um spoiler, tá, pessoal? Esse livro aqui, esse jogo, essa história é muito trica, né? Porque tu se depara assim com umas cenas e uns momentos assim que o personagem, que droga, velho. E o final dele, como termina, é maravilhoso. Né? Então, Revelações. Aqui, pessoal, eu vou fazer um parênteses, tá? Eu organizo meus livros por ordem cronológica de acontecimentos. Né? Então, o próximo, tecnicamente, a vir é o Black Flag, numa ordem cronológica, que conta a história de um pirata que ele era bem chinelão, ele matava, podia, ele fazia tudo, até que ele conhece a ordem dos assassinos, o Edward Kenway. Ele é bem mal visto, né? Ele é resgatado e tal, e ele é muito mal visto, ele apanha muito, ele bate muito também, só que no fim ele se torna um assassino. O detalhe que eu quis dizer, tecnicamente, viria esse aqui, que esse é o Assassin's Creed 4 nos jogos. E o Assassin's Creed 3, que é o do neto do Edward Kenway, que seria o Connor Kenway, ou Hata... É um nome bem difícil, pessoal, que eu não sei se eu vou conseguir dizer. Ratonhanhaketon é um nome indígena, ele é um nativo de uma tribo da América do Norte. Esse aqui se passa na Revolução Americana, a independência do país. É muito triste. Recomendo todos os livros, sem dúvida. Tá? E agora, um dos períodos mais tristes para se estudar arte é também, além da Renascença, é a Revolução Francesa, que a gente tem o Assassin's Creed Unity. A gente vê muita coisa referente à Revolução Francesa, o período, o movimento do povo contra o poder e tal, e é muito interessante. Aqui a gente é apresentado a 2 personagens, o Arno e a Elise de la Serre, o Arno Dorian. Ele é um assassino e ela é uma templária, né? E cara, é muito trimodo como ele se liga aos 2 últimos jogos, ao Assassin's Creed 3 e ao Black Flag. Só que ali tem um jogo spin-off, que é o Assassin's Creed Rogue. Eu não achei livro até agora, espero que façam, seria muito trick, se não tiver ainda, mas eu gosto bastante. Eu não joguei o Assassin's Creed Rogue, eu só olhei gameplay, fiquei nessa. Mas fazer o que? Então, e esse aqui é um detalhe, ele não conta exatamente a história do jogo, esse é uma exceção, ele é um diário dos 2 personagens, cada um contando um pouco. Depois desse jogo, pessoal, veio o Assassin's Creed Origins, né? Perdão, não é o Origins, é o Assassin's Creed Unity, que se passa na Inglaterra, na Revolução Industrial. E ali a gente vê muita exploração infantil, muita violência de gangues, e sabe, né? Como é que é? A pessoa rica bota o pobre a trabalhar até 300 horas por dia. É tipo isso. E aqui a gente também é apresentado de um outro modo, né? A gente não lê os personagens diretamente, né? Os 2 personagens principais, que são os irmãos, o Jacob e a Eve Fry. A gente lê bastante também de um outro personagem, que eu não vou dizer o nome, ele é um personagem muito triste, só que uma dica, ele é da Índia.
E é muito legal que a gente vê, né, aquela ideia dos ingleses, a Índia, todo aquele comércio intercontinental que havia, né, muito tempo atrás. E é muito tri, pessoal. Eu curti bastante, é um dos meus livros favoritos da saga. Depois desse jogo veio o Origins, que se passa bem antes de Cristo, 708 a.C., segundo o livro, mas o jogo, se eu não me engano, passa num período um pouco mais recente. E aqui também a gente vê, pelo que eu entendi, é uma coisa um pouco antes do jogo, um pouco diferente, né? Não é totalmente um jogo. A gente não vê muita coisa do jogo, mas a gente vê a mentalidade do personagem crescendo muito. E eu achei muito tri. Continuando aqui. Esse aqui já não é de um jogo, pessoal. Esse aqui, o Heresia, Assassin's Creed Heresia, é sobre aquela famosa mulher que foi queimada viva. Vocês sabem quem é? Tem certeza que sabe? Tenta chutar. Mas esse livro aqui, pessoal, foi escrita pela Christie Golden, que ela é uma excelente escritora. Eu li esse livro e outros livros de jogos que ela fez. E eu curto muito o trabalho dela. Tá. Deixa eu só confirmar aqui o jogo pra vocês. A Joana Dark, tá? É a personagem que a gente é apresentado. E nesse aqui, pessoal, esse livro também tem uma diferença. Tem tanto no presente quanto o acontecimento histórico. E é muito bem escrito. Gente, não sei, não tem jogo, eu acho. Mas é maravilhoso. Leiam. Pra quem quiser entender um pouco o que a literatura pode fazer, né? Manipular e coisas. E fica uma narração muito boa. Eu curti muito. Um excelente trabalho da Christie Golden. Esse aqui é do filme do Assassin's Creed. Eu comprei sem querer. Eu tava olhando o produto, apertei, comprei agora. E quando eu vi chegou na minha casa, eu tive que pagar a fatura do boleto. Mas valeu a pena, eu gostei também. Pra quem não olhou o filme, esse livro aqui é bem fiel ao filme, quase a mesma coisa. E também é da Christie Golden. Ótima narração, perfeita, sem nenhum porém. Não tem porém. E aqui, pessoal, eu vou apresentar outra coisa do Assassin's Creed. Outros 3 livros que são uma saga mais teen, né? Que é o The Last Descendant. Que fala a história de um jovem que ele busca provar a inocência do pai dele em relação ao crime do qual ele foi acusado. E o pai dele veio a morrer. Então a gente tem o The Last Descendant, que a gente se depara com os Estados Unidos bem racista, né? Perto do fim da abolição da escravatura. Se eu não me engano, um pouco antes ou um pouco depois. Depois nós temos o túmulo de Khan, que a gente é levado para a China, mongol. Sabe, né, os mongóis, aquele grupo lá que matava geral, mandava na porra toda. É muito uma ótima coleção para estudar um pouco de história. E The Last Descendant, o destino dos deuses, que fala um pouco da mitologia nórdica. Então a gente tem 3 períodos e 3 visões diferentes que se interligam, não são histórias isoladas. A gente tem que ler os 3 em ordem, tá? Essa trilogia não foi escrita nem pela Christie Golden nem pelo Oliver Balder, mas pelo Matthew J. Kirby. Eu não sei como dizer, peço perdão ao autor, tá? Pra quem quiser conferir, aqui tá o primeiro, maravilhoso, leiam, procurem, pessoal. E pessoal da escola que gosta que quer estudar livros diferentes na aula de literatura, sugiram isso aqui para as professoras, é maravilhoso, vocês vão amar, eu amei. Agora é o seguinte, pessoal, eu tenho um outro livro de jogos que é o Gears of War, Fim da Coalizão. Gears of War é um jogo sobre alienígenas, pelo que eu entendi, que invadem a Terra e ferram com tudo. Posso estar errado, posso ter entendido errado, se entendi errado, me corrijam aqui nos comentários. E é muito triste. O livro ele é bem sangrento, ele é bem violento. Esse livro se passa entre o jogo 2 e 3, se não me engano. E eu curti muito. Tu se apavora com o pensamento dos personagens, pelo modo como eles retratam as coisas. E é muito bem escrito pela Karen Travis. Vocês vão ver que os personagens, assim, eles não são só soldados, eles são humanos de um jeito muito bem criado. Agora é o seguinte, para quem é do PlayStation, não é do Xbox, quem prefere PlayStation, mas não pôde jogar,
Eu apresento esses dois aqui, ó. God of War 1 e 2. Do Matthew Stover e Robert Evardman. O segundo é só do Robert Evardman. Mas por que tu tá apresentando esses livros aí do God of War? São bons? Gente, eu não pude jogar God of War. Eu nunca tive um play. E os meus amigos, quando eu ia jogar, eu jogava muito mal, não conseguia jogar, eles ficavam bravos. Não é brincadeira, eu só não conseguia jogar mesmo. O Kratos, pessoal, todo mundo sabe que ele é um personagem... Tá saindo da jaula, monstro! Vai te matar, né? Qualquer coisinha tu olhar torto já é. No livro, ele é pior, eu acho. Eu acho que ele é bem pior, ele é bem cruel. Tem a cena da bolinha. Tem esse tipo de cena no livro, então é pra maior, eu recomendo. E é maravilhoso igual. Eu curti muito, eu acho que eu consegui visualizar muito bem as cenas dos jogos, os caras narraram muito bem. E vale muito a pena ver. Agora pra quem curte mais meio que um RPG, né, um jogo mais de terror também. Tem Diablo 3 A Ordem, que eu quase sujei as calças quando tava lendo esse livro em umas cenas. Que é escrita pela Nate Canyon, muito maravilhoso, e Diablo 3 Tempestade de Luz, que é meio que uma continuação. O legal desse universo Diablo 3, né, é que tem uma ideia de paraíso, uma ideia de inferno, e tu se surpreende com tudo, porque é uma coisa muito detalhada, muito bem feita. Eu amo esses dois livros. E digo, quer conhecer, leia. Não sei se é fiel aos jogos, esse aqui eu não vou poder dizer se é ou não, mas eu curti pra caramba e gelei a moela. Agora, eu prefiro um FPS, Lucas. Tu tem um livro de jogos de tiro? Eu tenho Battlefield 3. Eu curti muito, porque fica bem trick, ele mostrou o lado soldado, né? O cara que sabe matar, sabe tudo, sabe fazer tudo, aquilo lá, destruir tudo. E ele descobre que ele tem um filho. E daí ele vai atrás, vai dar umas merda durante a missão, vai. E no fim eu não vou dizer o que acontece, né? Não vou dar spoiler pra vocês, né? O Battlefield 3 é escrito pelo Andy McNabb. E o Andy McNabb entrou para o exército aos 17 anos. E em 1984 recebeu o distintivo membro da SAS e envolveu-se em operações secretas no mundo inteiro. Então ele tem propriedades para falar, né, tipo, usar o vocabulário, como é que tal arma funciona e tal. Ele tem tudo para escrever uma boa história de guerra. E agora o último, pessoal, que eu trago aqui para vocês. Esse livro, na verdade, é do livro do filme World of Warcraft, o título é só Warcraft, que foi escrito pela Christie Golden, maravilhosa, uma das minhas escritoras favoritas. Não sabe ser humilde, essa mulher, principalmente, mas é maravilhoso, pessoal. Então é o seguinte, como eu já dito antes, né, no Brasil é um pouco caro ter um videogame, ter um bom computador para jogos, e muitas vezes a gente tem que deixar de pensar nisso para pensar no que comer ou às vezes no estudo. Por que eu estou indicando os livros? Os livros no Brasil também estão um pouco caros, parece que querem aumentar o imposto porque acham que pobre não lê, o que sabemos que é uma mentira. Mas é o seguinte, pessoal, a média dos livros do Assassin's Creed hoje é em torno de R$30. Tá, o novo, o Valhalla, tá por 41 se tu não comprar com brinde. Os outros, tu pode conseguir um preço muito bom. Eu paguei na época o Battlefield, eu paguei R$15 esse livro do Battlefield, eu paguei R$15 que eu lembro. E, gente, pra quem quer conhecer, não gosta do videogame, mas quer uma boa história, procurem esses livros. Não é o que muitos consideram literatura clássica, mas é sempre uma boa história, porque um bom jogo tem que ter uma boa história e não só gráfico, né? E eu creio que esses que eu já li, todos têm esse quesito. Se vocês querem que eu fale de algum livro desses em especial, deixa no comentário. E é isso. Então é isso, pessoal. Deixa um like, compartilha, se inscreve. Até!